E se eu te dissesse que uma das ferramentas mais poderosas para ajudar a controlar o açúcar no sangue está na sua cozinha agora mesmo, custa quase nada e é algo que a maioria das pessoas está fazendo de forma errada, sem perceber? Não estou falando de um suplemento especial, não estou falando de um aparelho novo, não estou falando de nada que você precise comprar, encomendar ou esperar chegar pelo correio. Estou falando de água. Eu sei, a substância mais comum do planeta. A coisa que você tem bebido de alguma forma os dias da sua vida. A coisa que ninguém presta atenção porque parece simples demais para importar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas, incluindo muitos diabéticos que gerenciam a condição há anos, nunca ouviu com clareza. A forma como você bebe água, quando você bebe, quanto você bebe e o que você substitui por ela, tem uma influência mensurável no controle do seu açúcar no sangue. Não como um milagre, não como uma cura, como um aliado diário, silencioso e de apoio no trabalho maior de gerenciar ou prevenir problemas de açúcar no sangue. Meu nome é doutora Liora Montes, sou médica com quase 20 anos de experiência clínica e hoje quero te mostrar o que a ciência realmente diz sobre água e açúcar no sangue, a biologia real, o momento certo, as quantidades que fazem diferença, os pequenos hábitos diários que ao longo dos anos contribuem de forma significativa para números melhores e uma vida mais saudável. No final desta conversa, você vai saber algo que muitas pessoas gerenciam o diabetes por décadas sem nunca entender completamente. Fique comigo! Este é um daqueles tópicos onde a verdade é mais útil do que qualquer promessa poderia ser. Antes de começarmos, deixa eu te mostrar algo rápido. No livro Saúde Após os 60, eu reuni estratégias simples de nutrição e hábitos diários que ajudam a melhorar a energia, fortalecer os músculos, cuidar da memória e proteger o coração. Tudo explicado de forma prática, com alimentos fáceis de encontrar. O link está no primeiro comentário e na descrição. Agora vamos ao vídeo. Antes de te dizer o como, preciso te explicar o porquê. Porque quando você entender o que a água realmente faz no corpo de alguém que está gerenciando o açúcar no sangue, os conselhos práticos vão fazer sentido. Quando seu açúcar no sangue está elevado, várias coisas acontecem que a maioria das pessoas não aprende. Seus rins, que estão constantemente filtrando seu sangue, começam a puxar o excesso de glicose para a urina. Para levar essa glicose para fora, eles puxam água junto. É por isso que um dos sintomas clássicos do açúcar alto no sangue é urinar com frequência. E por que os diabéticos, especialmente quando o açúcar não está bem controlado, muitas vezes sentem sede mesmo quando estão bebendo normalmente? Essa perda de fluidos repetida ao longo de horas e dias deixa o corpo em um estado de desidratação leve. E aqui está a parte que mais surpreende os pacientes. A desidratação em si aumenta o açúcar no sangue. O mecanismo é direto. Quando você está desidratado, a glicose no seu sangue fica mais concentrada. Seu corpo, sentindo desequilíbrio, libera hormônios do estresse que elevam ainda mais o açúcar no sangue. Os rins, lutando para filtrar em condições de fluido reduzido, trabalham de forma menos eficiente, e o resultado é um ciclo onde o açúcar alto no sangue produz desidratação, e a desidratação piora o açúcar no sangue. Beber água adequada quebra esse ciclo. Ela dilui a glicose no seu sangue, apoia seus rins a fazerem o trabalho deles, reduz a resposta dos hormônios do estresse. Ela não diminui o açúcar no sangue da forma que o medicamento faz, mas remove um dos fatores silenciosos que empurram o açúcar no sangue para mais alto do que precisa estar. Esta é a base. A hidratação não é uma cura para o diabetes, é parte do ambiente de apoio no qual seu açúcar no sangue pode ser gerenciado de forma mais eficaz. Estamos juntos nisso? Então me deixa te explicar como fazer isso na prática. A primeira coisa que quero que você entenda é quando beber água, porque o momento, no caso, da hidratação e do açúcar no sangue importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Comece pela manhã. Quando você acorda, seu corpo ficou sem líquidos por várias horas e seu sangue está mais concentrado do que em qualquer outro momento do dia. Esta é uma das razões pelas quais o açúcar em jejum às vezes pode aparecer mais alto do que o esperado, mesmo quando você não comeu nada. Beber um copo cheio de água nos primeiros 30 minutos após acordar, antes do café da manhã,
comida antes de qualquer outra coisa ajuda a redefinir seu estado de hidratação e apoia os rins na eliminação do acúmulo noturno de resíduos. Este único hábito praticado de forma consistente é uma das mudanças mais fáceis que eu recomendo. Um copo de água na mesa de cabeceira na noite anterior, pronto para beber quando você acordar, é toda a preparação que precisa. O hábito, uma vez estabelecido, se torna automático. Continue ao longo do dia em um padrão constante. O padrão que melhor apoia o açúcar no sangue não é grandes quantidades de água em poucas sentadas. São quantidades moderadas distribuídas uniformemente ao longo do dia, 200 a 250 ml a cada hora ou duas, dependendo do seu tamanho, do seu nível de atividade e do clima onde você vive, é o ritmo que a maioria dos médicos recomenda para adultos que tentam manter uma hidratação saudável. Uma dica útil é manter uma garrafa de água visível o tempo todo, na sua mesa, no carro, ao lado da poltrona de leitura. A visibilidade importa mais do que as pessoas imaginam. Fora de vista, a água é esquecida. À vista, ela é bebida. Beba água antes das refeições. Esta é uma das estratégias práticas com mais evidências por trás dela para o suporte do açúcar no sangue. Beber um copo cheio de água cerca de 15 a 30 minutos antes de uma refeição faz várias coisas úteis ao mesmo tempo. Preenche parte do seu estômago, o que pode reduzir a quantidade total de comida que você come. Apoia o processo digestivo. Ajuda a moderar a resposta do açúcar no sangue à refeição que se segue, porque o corpo está começando de um estado mais hidratado. E em estudos com pessoas tentando controlar peso e açúcar no sangue, essa prática simples foi associada a melhorias significativas ao longo do tempo. Beba água durante as refeições, mas com moderação. Alguns conselhos mais antigos sugeriam evitar água com as refeições para proteger a digestão. As evidências não apoiam isso. Beber moderadamente durante a refeição é bom e, para muitas pessoas, é útil para a regulação do açúcar no sangue. Evite beber grandes quantidades de uma vez, o que pode diluir as enzimas digestivas e causar desconforto. Mas um copo com sua refeição é geralmente benéfico. Beba água em resposta à atividade. Se você se exercita, perde fluidos através do suor e da respiração. Reponha-os. Um copo de água antes de uma caminhada, goles durante a atividade se for longa e um copo cheio depois apoiam tanto seu açúcar no sangue quanto sua recuperação geral. Beba água quando sentir fome entre as refeições. Muitas pessoas, especialmente aquelas que gerenciam o açúcar no sangue, confundem sede com fome. O mecanismo não é totalmente compreendido, mas a realidade prática é que um copo de água consumido lentamente muitas vezes resolve o que parecia ser fome dentro de 15 a 20 minutos. Para alguém tentando controlar o peso ou evitar picos de açúcar no sangue de lanches desnecessários, este pequeno hábito pode ser notavelmente útil. Termine seu dia com água também. Um copo de água à noite, 1 ou 2 horas antes de dormir, apoia a hidratação noturna que influencia seu açúcar no sangue matinal. Evite beber grandes quantidades imediatamente antes de dormir, o que vai interromper seu sono com idas ao banheiro. Uma quantidade modesta, 1 ou 2 horas antes de se deitar, encontra o equilíbrio certo. Agora vamos falar sobre quanto. A recomendação geral para adultos é de cerca de 2 a 3 litros de fluido total por dia, o que dá cerca de 8 a 12 copos. Este número inclui água e outros fluidos saudáveis e varia significativamente com base no seu tamanho, seu nível de atividade, o clima e suas condições médicas específicas. Para alguém gerenciando diabetes, a quantidade certa é frequentemente um pouco maior do que a recomendação geral, por causa do aumento da perda de fluidos que vem com o açúcar elevado no sangue, mas há limites. Beber quantidades enormes de água em um curto período não é útil e pode ocasionalmente causar problemas com o equilíbrio eletrolítico. O princípio é hidratação constante e adequada, distribuída ao longo do dia, não quantidades heróicas consumidas de uma só vez. Uma maneira prática de monitorar sua hidratação é prestar atenção à cor da sua urina. Quando você está bem hidratado, ela deve ser amarelo claro, perto da cor de palha. Quando está amarelo escuro, ou você está desidratado e precisa beber mais. Quando está essencialmente transparente, você pode estar bebendo mais do que precisa, o que raramente é prejudicial, mas sugere que você pode reduzir um pouco.
Esta verificação simples, feita casualmente ao longo do dia, é mais útil do que contar copos. Se você tem insuficiência cardíaca, doença renal ou certas outras condições médicas, seu médico pode ter dado restrições específicas de fluidos que substituem a orientação geral. Por favor, siga as orientações deles, porque essas condições mudam significativamente o cálculo. Para a maioria dos adultos saudáveis e para a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 bem controlado, o padrão de hidratação moderada constante que descrevi é a abordagem certa. A próxima parte da conversa é em muitos aspectos a mais importante. O que você substitui pela água importa pelo menos tanto quanto quanta água você bebe. Uma pessoa que adiciona 2 copos extras de água ao dia, enquanto continua bebendo 3 refrigerantes, 2 cafés grandes adoçados e 1 copo de suco no café da manhã, não melhorou sua hidratação de uma forma que apoie o açúcar no sangue. Os outros fluidos estão causando danos significativos que a água sozinha não pode desfazer. A mudança única mais poderosa que você pode fazer em suas escolhas de bebidas, se você está gerenciando o açúcar no sangue ou tentando prevenir o diabetes tipo 2, é substituir bebidas adoçadas com açúcar por água, refrigerantes, chás gelados adoçados, bebidas com sabor de frutas, bebidas esportivas, bebidas energéticas, cafés adoçados carregados com xaropes e chantilly, smooths com açúcar adicionado, limonadas, qualquer bebida que contém açúcar adicionado em qualquer forma, produz um aumento acentuado no açúcar no sangue, que repetido diariamente ao longo dos anos, contribui significativamente para o desenvolvimento do diabetes e para o mau controle do açúcar no sangue naqueles que já o têm. Uma única lata de refrigerante comum contém cerca de 9 a 10 colheres de chá de açúcar. Beber uma por dia todos os dias durante um ano entrega mais de 13 quilos de açúcar na sua corrente sanguínea, que não estariam lá de outra forma. O estresse metabólico desse padrão, sustentado por décadas, é um dos impulsionadores mais significativos do diabetes tipo 2 no mundo moderno. Substituir bebidas adoçadas com açúcar por água é uma das mudanças únicas mais impactantes que uma pessoa pode fazer. O benefício não é sutil. Pessoas que fazem essa única mudança de forma consistente veem melhorias no açúcar no sangue, no peso, na energia e na saúde metabólica geral em poucas semanas. E os refrigerantes, diet e outras bebidas adoçadas artificialmente, esta é uma área complicada, onde as evidências ainda estão evoluindo. A resposta mais clara é que eles são melhores do que os refrigerantes comuns, em termos de efeitos imediatos no açúcar no sangue. Eles não são, no entanto, equivalentes à água. Algumas pesquisas sugerem que os adoçantes artificiais podem ter efeitos no microbioma intestinal, nos desejos por alimentos doces e na saúde metabólica de longo prazo, que não são totalmente benignos. Para uso ocasional, são uma ferramenta de transição razoável. Para consumo diário e de longo prazo, a água é uma escolha melhor. E o suco de fruta? Mesmo que o suco de fruta venha de um alimento saudável, o processo de extração remove a fibra e concentra o açúcar. Um copo de suco de laranja produz uma resposta de açúcar no sangue muito semelhante a um copo de refrigerante. Para alguém gerenciando o açúcar no sangue, a fruta inteira é uma escolha muito melhor do que o suco de fruta. E a água é a melhor escolha de bebida em quase todos os casos. E o café e o chá? Ambos são geralmente bons para pessoas que gerenciam o açúcar no sangue, desde que não estejam carregados com açúcar e creme. Café puro e chá sem açúcar têm algumas evidências de apoio ao controle do açúcar no sangue, particularmente quando consumidos como parte de um padrão mais amplo e saudável. Eles contribuem para a ingestão diária de fluidos, embora as versões com cafeína tenham um efeito diurético leve, que deve ser equilibrado com água adicional. O álcool é outra categoria que requer consideração cuidadosa. Além das preocupações com câncer e cardiovasculares que já discutimos em outras conversas, o álcool afeta o açúcar no sangue de maneiras complicadas. Para diabéticos, pode produzir flutuações imprevisíveis no açúcar no sangue, às vezes elevando-o acentuadamente e às vezes causando quedas perigosas. Se você bebe, por favor, faça isso com atenção, com comida, com moderação e com plena consciência de como isso afeta a sua resposta individual de açúcar no sangue. O que você acabou de ver é só uma pequena parte do que a nutrição e os hábitos certos podem fazer na sua saúde depois dos 60. No livro Saúde após os 60, eu explico
explico como usar alimentos comuns para ajudar na força muscular, na circulação, na memória e no bem-estar geral. Se quiser ver tudo isso em detalhe, o link está na descrição. Agora, antes de continuar, se este conteúdo está sendo útil para você, quero te pedir 2 segundos. Dá um like aqui no vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana eu trago informação baseada em ciência, pensada especificamente para quem tem mais de 60 anos. Ativa o sininho para não perder nada e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Escreve aí a sua cidade. Adoro saber quem está do outro lado. Quero aproveitar o momento para falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado. A água sozinha, bebida em um padrão que não apoia a saúde geral, não produzirá os benefícios que estamos discutindo. A hidratação funciona junto com as outras escolhas que você faz. O diabético que bebe bastante água, mas come alimentos ultraprocessados o dia todo, fica imóvel por 14 horas, dorme mal e pula os medicamentos, não vai ver melhora significativa no açúcar no sangue apenas com a hidratação. Mas o diabético que bebe água consistentemente, come alimentos frescos e integrais, move-se regularmente, dorme bem, toma os medicamentos conforme prescrito e monitora o açúcar no sangue com cuidado, vai descobrir que a hidratação é uma das peças pequenas, mas reais, de um quadro maior que produz melhora real. Esta é a versão honesta de como funciona o gerenciamento do diabetes. Não há um truque único, não há uma única bebida, não há um único alimento ou suplemento que resolva o problema sozinho. Há um padrão de escolhas diárias, sustentadas ao longo do tempo, que juntas produzem resultados muito melhores do que qualquer mudança única poderia alcançar. A água é uma peça desse padrão. Não é o quadro todo, mas é uma peça significativa e é uma das peças mais fáceis de acertar. Estamos juntos nisso. Agora deixa eu te contar sobre uma paciente que vou chamar de Dona Maria. Ela tinha 62 anos, uma mulher que vinha gerenciando diabetes tipo 2 há cerca de 8 anos quando veio me ver. O controle do açúcar no sangue dela tinha sido medíocre durante todo esse tempo, apesar dos medicamentos e das melhores intenções dela. Enquanto revisávamos os hábitos diários dela, uma coisa ficou clara. Ela bebia quase nada de água. Tomava café pela manhã carregado de açúcar e creme. Tomava um refrigerante no almoço. Tomava chá gelado adoçado durante a tarde. Tomava 1 ou 2 cervejas à noite. Por sua própria admissão, água pura raramente entrava no dia dela. Não fizemos mudanças drásticas. Não eliminamos tudo que ela amava. Fizemos mudanças pequenas e graduais. Ela manteve o café da manhã, mas reduziu o açúcar ao longo de várias semanas. Substituiu o refrigerante do almoço por água com gás com uma rodela de limão. Mudou do chá gelado adoçado para chá gelado sem açúcar com apenas um toque de limão. Bebia um copo cheio de água antes de cada refeição e outro antes de dormir. Manteve a cerveja à noite, mas apenas nos fins de semana. Em 3 meses, a hemoglobina glicada dela caiu quase 1 ponto percentual inteiro. A energia dela melhorou, perdeu algum peso sem tentar. Ela me disse, na última vez que a vi, que não tinha percebido o quanto do estresse metabólico dela vinha das bebidas que estava consumindo. Não estou contando essa história para sugerir que a água sozinha resolveu o diabetes dela. Não resolveu. Os medicamentos, as outras mudanças na dieta, o padrão geral, todos contribuíram. Mas a peça da hidratação, simples como era, desempenhou um papel real na melhora que ela experimentou. Essa é a oferta que estou fazendo a você hoje. Não um milagre, uma prática prática, útil e de apoio, que combinada com tudo mais que você está fazendo para gerenciar sua saúde, pode ajudar silenciosamente. Quero deixar você com alguns resumos simples, porque sei que cobrimos muita coisa. Beba um copo de água dentro de 30 minutos após acordar. Mantenha a água visível ao longo do seu dia. Beba um copo cheio antes de cada refeição. Beba água constantemente ao longo das horas, em vez de engolir grandes quantidades de uma vez. Substitua bebidas adoçadas com açúcar por água tanto quanto puder. Preste atenção à cor da sua urina como um guia simples para o seu estado de hidratação. Beba uma quantidade modesta de água à noite, terminando 1 ou 2 horas antes de dormir. É isso, essa é a prática inteira. Não há garrafa especial, nenhum sistema caro, nenhuma regra complicada. Apenas água em um padrão constante, substituindo as bebidas que prejudicam silenciosamente o controle do açúcar no sangue e apoiando o trabalho diário de um corpo que está fazendo o seu melhor para manter seus números em uma faixa saudável
saudável ao longo de semanas, meses e anos. Esse padrão se torna parte de quem você é, e a pessoa que se hidrata bem, junto com tudo mais que faz para gerenciar a saúde, está em uma posição fundamentalmente diferente daquela que não se hidrata. Alguém na sua vida já te explicou sobre hidratação e açúcar no sangue, como fizemos hoje? Alguém já explicou o momento, as quantidades, as substituições em termos claros e práticos? Para a maioria de vocês, eu acho que a resposta é não. Se esta conversa te ajudou, compartilhe com alguém na sua vida que está gerenciando diabetes ou pré-diabetes. Um cônjuge, um pai, um amigo, a pessoa que você conhece que tem lutado com os números e ainda não recebeu um caminho prático e claro para seguir. E me conte nos comentários quais bebidas foram mais difíceis de abandonar, quais estratégias funcionaram para você? Você vai tentar a prática do copo de água pela manhã? Volte e me conte como isso te afetou. A comunidade nesses comentários é genuinamente valiosa e sua experiência ajuda mais pessoas do que você imagina. Se você chegou até aqui, é porque se preocupa com a sua saúde e quer viver com mais qualidade. No livro Saúde Após os 60, eu mostro como a nutrição e hábitos simples podem ajudar a recuperar energia, fortalecer o corpo, melhorar a memória, cuidar da circulação e manter a autonomia por mais tempo. São mudanças práticas com alimentos acessíveis e orientações fáceis de seguir no dia a dia. Se quiser transformar a sua rotina de forma simples e realista, clique no primeiro link da descrição e conheça o livro. Antes de te deixar ir, uma última reflexão. Gerenciar o diabetes ou trabalhar para preveni-lo não é sobre uma única mudança dramática. É sobre um padrão diário de pequenas escolhas fiéis que ao longo dos anos da sua vida se tornam a diferença entre um corpo que é apoiado em seu trabalho e um corpo que está lutando contra si mesmo. A água é uma dessas pequenas escolhas fiéis. É humilde, não é glamourosa, está disponível para quase todos, em quase todas as circunstâncias, a quase nenhum custo e é da maneira silenciosa, como as coisas pequenas às vezes são, um dos aliados mais consistentes que seu corpo tem no trabalho de manter o açúcar no sangue saudável. Leve o que ouviu hoje, comece gradualmente. Substitua uma bebida doada por água esta semana. Adicione um copo antes da sua maior refeição. Mantenha uma garrafa visível na sua mesa. Construa a prática no ritmo do seu dia, fielmente, sem esforço dramático. E deixe a coisa pequena se tornar parte de como você cuida de si mesmo, junto com tudo mais, pelo tempo que você for abençoado por estar fazendo este trabalho. Você não é um gráfico. Você não é um valor de laboratório. Você é um ser humano cujo corpo tem feito um trabalho notável para manter sua saúde pelo tempo que você está vivo e cujo bem-estar contínuo vale cada pequeno ato de cuidado atencioso que você pode oferecer. Obrigado por passar este tempo comigo. Obrigado por se importar o suficiente com sua própria saúde e com a saúde das pessoas que você ama para ouvir atentamente sobre um tópico que afeta tantas vidas. E obrigado, acima de tudo, por estar disposto a acreditar que as coisas pequenas, feitas com fidelidade, são às vezes o remédio mais importante de todos. Cuide de si mesmo, beba sua água, viva bem.